Pois bem, vamos a uma questãozinha hoje. Nós temos esta questão e ela diz o seguinte: nesse circuito nós temos que a corrente elétrica que passa aqui nesse fio é igual a 1 ampere e esse gerador aqui tem força eletromotriz igual a 18 volts. Pois bem, seu objetivo aqui é descobrir o valor do resistor R. Pause o vídeo, tenta fazer. Vai lá. E aí? Fez? Vamos resolver esse negócio? Bom, eu vou aproveitar essa questão para te ensinar uma forma diferente de resolver circuitos. Sempre que nós temos a associação de resistores, nós temos várias maneiras de resolver. Por exemplo, algumas pessoas olham para esse circuito e conseguem ver facilmente esse resistor de 18 está em paralelo com esse 18, que também está em paralelo com esse 18, mas eles não estão em paralelo com os 6 ohms. O método que nós vamos usar hoje é o método dos pontos. E aí nós vamos abrir esse circuito para simplificar ele. Então, o objetivo da questão é descobrir qual é o valor do resistor R, esse daqui. Então vamos lá. O método dos pontos serve para simplificar a sua visualização do circuito. Às vezes você está olhando para o circuito e você tem dificuldade de saber o que é sério e o que é paralelo. Pois bem, vamos lá. O que o método dos pontos diz? Nós podemos nomear os nós do nosso circuito. E aí, nó é a junção de pelo menos 3 fios. Nós temos o fio que vai para a direita, o fio que vai para baixo e o fio da diagonal. Então aqui nós temos um nó. Mesma coisa aqui embaixo, nós temos um nó. Aqui no meio nós temos outro nó, tem 4 fios. Nó, então, é um ponto do circuito que une pelo menos 3 fios. Por exemplo, 2 fios não seria nó. Por exemplo, se você tem uma parte do circuito que está desse jeito, você não pode chamar isso aqui de nó. Afinal de contas, para cá é um fio, para cá são... Nós teremos um fio para a esquerda e um fio para baixo, mas temos apenas 2 fios. Nó é um ponto do circuito que junta pelo menos 3 fios. Nós temos aqui no ponto A e no ponto B, temos nós também. Bom, aqui é nó, aqui nós temos um nó, e aqui nós também temos um nó. Por que é interessante analisar os nós? É porque geralmente o nó é que indica a presença de uma associação em paralelo. O nome de um nó, ele pode viajar para outro nó, desde que não haja resistência entre eles. Por exemplo, aqui nesse nó é ponto A. Não existe resistência nesse fio. Então automaticamente eu posso chamar aqui também de ponto A. A mesma coisa aqui embaixo, aqui não tem resistência. Então eu posso chamar aqui de ponto A. Mas perceba que eu não posso chamar aqui de ponto A, porque tem um resistor aqui, tem uma resistência aqui, e a resistência impede que o nome do ponto vá para outro ponto. Então, pronto, já nomeei os pontos que podem ser ponto A. Olha o B. O ponto B, ele pode viajar para cá. Eu posso chamar esse nó de ponto B, porque não tem resistência. Mesma coisa aqui, ponto B. Mas aí nós vamos ficar com 2 nós que não tem nome. Então nós vamos inventar um nome. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de ponto C. Perceba que C não pode viajar para lugar nenhum. Tem resistência em todos os lados. E eu vou chamar aqui de ponto D. Pois bem, então, o primeiro passo desse método é nomear os nós do circuito. E o nome de um nó, ele pode viajar de um fio para o outro, desde que não haja resistência entre esses 2 pontos. Bom, já fizemos essa parte. Então agora vamos à segunda parte. Para o segundo passo, nós vamos abrir o circuito entre os pontos iniciais. Bom, os pontos iniciais aqui eram A e B. E aí os pontos criados ficarão entre os iniciais. Então eu criei o ponto C e D. O que ele quer dizer com isso? Bom, nós vamos escrever qual é o circuito que existe entre o ponto A e o ponto B. O ponto C e o ponto D foram criados, então eles ficam entre os pontos A e B.
você não pode fazer isso daqui. A, B, C e D. Aí vai ficar uma bagunça. Então, nós colocamos os pontos iniciais e nós inventamos o ponto C e o ponto D. Então agora vamos abrir esse circuito, vai ficar mais claro o que está em série e o que está em paralelo. Bom, vamos procurar os resistores que existem entre os pontos A e C primeiro. Então vamos lá. Aqui de cara a gente já vê um, ó. Entre A e C tem o resistor 18. Então eu venho aqui embaixo e coloco o resistor 18. E aí, ó, nós já podemos até cortar ele aqui só para não esquecer que nós já pegamos ele. Entre o ponto A e C, de novo nós temos 18. Então esse resistor aqui, quando está entre A e C, você coloca em outro fio. Só ficam no mesmo fio se eles já estiverem lá em cima no mesmo fio. Não é o caso, né? Dá para você ver que ele está em fios diferentes. Então esse aqui já foi. Aqui entre A e C de novo tem um de 18, então desce lá, coloca mais um de 18. Bom, já colocamos os 3 de 18 aqui, já vou até riscar os 3. E aí, agora você consegue ver por que o resistor de 6 não está em paralelo com os 3 de 18? Ele está entre dois pontos diferentes, né? Poxa, detalhes. Vamos lá. Já pegamos todo mundo que está entre A e C. Vamos procurar alguém que está entre C e D agora. Entre C e D, como você pode ver, não tem ninguém. Entre D e B, tem, né? Vamos lá procurar. Aqui, ó, já de cara, entre D e B tem um de 9 aqui, ó. Então já vamos lá colocar o de 9, mas também tem esse de 9 e também tem esse de 9. Então tem 3 resistores de 9. Então, vamos lá. Vai ficar um resistor de 9. Em outro fio, outro resistor de 9. Em mais um fio, outro resistor de 9. Pois bem, coloquei já os 3. E aí agora, vamos riscar aqui para não esquecer que nós já pegamos eles. Bom, o resistor de 6 ohms que está aqui, como você pode ver, ele está entre C e B. Então lá embaixo, então entre C e B, tem um resistor de 6 ohms. E aí vamos riscar lá porque nós já pegamos ele. Entre A e B tem um resistor de 12. Aqui embaixo, esse de 12 aqui. Então vamos colocar lá o de A e B. Vou colocar aqui embaixo. Entre A e B tem um resistor de 12. Pois bem, já pegamos o 12. Agora está faltando pegar o 3. O 3 está entre A e D. Então vamos lá colocar entre A e D. 3 ohms. Então vamos subir mais uma vez. Já pegamos o de 3. Está faltando o de 6 entre A e B. Então vamos lá pegar ele também. Entre A e B tem um de 6 ohms. E aí, você conseguiu ver que esse resistor de 12 e esse de 6 estavam em paralelo? Está faltando só um resistor agora, porque o de 6 já foi, que é o central aqui, deixei por último. Entre o ponto A e B tem a fonte e 2 resistores. Então vamos descer lá entre A e B e vamos desenhar a fonte e 2 resistores. A fonte é de 18 volts, um dos resistores é de 15 ohms e o outro é o R, que nós queremos descobrir. E a corrente elétrica que flui por aqui é de 1 ampere. Eu sei que a figura parece complexa, mas perceba que ficou bem fácil agora ver quem está em série e está em paralelo. Esse é o objetivo do método. Quando seus olhos falham com você, ao olhar para o circuito, você não identifica a série paralelo, esse método vai te ajudar. Agora nós vamos simplificar esse circuito ao máximo. Vamos começar resolvendo esses 3 em paralelo. Já que eles são iguais, eu posso usar o método de paralelo para resistores iguais. Pego o valor de 1, divide pelo número de resistores iguais. A mesma coisa pode ser usada deste lado. Também vou fazer a mesma coisa. Perceba que o 6 e o 12 aqui, ó, eu posso também usar método
de produto pela soma. Então vamos resolver isso daqui com calma para simplificar o nosso circuito. Eu terei então o ponto A, o ponto C, o ponto D e o ponto B. Entre A e C vai sobrar só um resistor. Já que eu vou ter 3 em paralelo, é 18 dividido por 3, que dá 6. A mesma coisa aqui do outro lado, 9 por 3 dá 3. Então, esses resistores já foram resolvidos. Vamos repetir o que estava aqui antes, que era o de 3 ohms, já estava aqui antes. E entre C e B também tem um resistor de 6 ohms. Só repetir. Bom, esse de 6 e de 12 aqui, nós podemos fazer produto pela soma. Ficaria 12 vezes 6, dividido por 12 mais 6. E eu vou encontrar como resposta o valor 4 ohms. Pois bem, a parte de baixo do circuito, eu não mexi nela, eu vou repetir. Então aqui está o gerador, o resistor, a resistência que eu quero. Então aqui 18 volts, 15 ohms e aqui o resistor R. E existe uma corrente de 1 ampere que está passando aqui por baixo. Pois bem, o nosso circuito foi simplificado agora. Bom, chegou a hora de resolver esse cruzamento de fios aqui, né? Não existe nada entre o ponto C e D. Isso quer dizer que, como nós temos um cruzamento dos fios, não existem resistores entre C e D, eu posso dizer que o ponto C e D formam um ponto só. Posso unir os dois num ponto só. E aí o meu circuito vai ficar mais simples. Nós vamos redesenhar esse circuito unindo o ponto C e D. Então nós teremos o ponto A, o ponto B, que são os pontos iniciais, e o ponto C e D vão virar um ponto só, que eu vou chamar aqui de C barra D. Chame como quiser. É um ponto só agora. E aí nós teremos o resistor de 6 aqui, que já tinha antes, não fiz nada com ele, mas agora o resistor de 3 está aqui, ó, em paralelo com ele. Aqui a mesma coisa, nós temos o resistor de 3 aqui embaixo, não fiz nada, e o resistor de 6 agora está aqui, 6 ohms. Aqui embaixo nós temos um resistor de 4 ohms, e aqui embaixo eu mantive tudo quietinho, não dá para fazer nada com ele ainda. Então aqui eu tenho 18 volts, 15 ohms e o resistor R, que é o que nós queremos. Bom, perceba que agora ficou fácil, porque esses resistores aqui, o 3 e o 6, eles estão em paralelo. Se eu fizer produto pela soma, eu vou encontrar que 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3 vai dar 18 dividido por 9, que dá 2. Então eu posso substituir esses resistores, e aí eu vou ter o ponto A aqui, o ponto C barra D aqui e o ponto B aqui. Posso trocar por um resistor apenas de 2 ohms, um resistor apenas de 2 ohms. E aí aqui embaixo tem um resistor de 4 ohms, e aqui embaixo o nosso circuito inicial, que eu não havia feito nada com ele. 18 volts, 15 ohms e o resistor R. Bom, perceba que o circuito vai simplificando a cada mudança, né? 2 ohms aqui com 2 ohms aqui estão em série, não é verdade? Porque eles estão conectados ao mesmo ponto. Esse ponto C e D agora não tem nada mais conectado a ele. Eu posso tirar ele daqui. E aí, nesse caso, tirando esse ponto C e D daqui, podemos dizer que esses fios estão ligados. E aí os resistores estão em série. Resultado, entre o ponto A e B, que são os únicos pontos que vão sobrar, então aqui eu tenho um resistor de 4 ohms, que é 2 mais 2. Aqui eu tenho outro de 4 ohms, que é o que já estava aí. E aqui eu tenho um resistor, tem um gerador e 2 resistores. O circuito vai ficando mais simples a cada instante. 15 ohms e R. Pois bem, esses 2 resistores aqui, eles estão em paralelo. E eles são iguais. Então eu posso simplificar o nosso circuito. Vou até colocar aqui no lado, que agora ficou bem facinho. Tem o ponto A aqui e o ponto B aqui. Bom, 4 por 2, porque são 2 iguais, vai dar 2.
E aqui eu vou ter 15 e o ponto R, o resistor R. Então aqui eu tenho 18 volts, 15 ohms e R. Perceba aqui que os pontos A e B agora só servem para conectar a parte do circuito de cima com a parte do circuito de baixo, formando uma série. Então isso aqui virou um circuito único agora. É como se eu estivesse retirando esse ponto A e B daí. E aí nesse caso, a própria questão falou que temos 1 ampere fluindo por esse circuito. Todo mundo em série. Poxa, então eu posso dizer o seguinte: a resistência equivalente desse circuito, já que é série, é a soma das resistências. É 15 mais R mais 2. Se eu jogar na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, a voltagem é 18. A resistência, 15 mais R mais 2. E a corrente ele mesmo deu que vale 1 ampere. Então, nesse caso, vai ficar 18, que é igual a 17 mais R. E aí, esse 17 está positivo, passa para cá negativo. 18 menos 17 vai dar 1 ohm. Então, resistência igual a 1 ohm. O meu objetivo aqui foi apresentar esse método dos pontos para vocês. Se você já tem o seu método de bater o olho nessa questão e saber para onde vai, tranquilo, sem olhar em lugar nenhum, maravilhoso, o método dos pontos é desnecessário para você. Pois bem, espero ter ajudado.